dizer algo para você. I said, you call them up and tell them I won't be out there this afternoon. Eu disse, ligue para eles e diga que eu não vou lá esta tarde. I said, Mitty, sweetheart. Eu disse, Meda, querida. I said, I know in my heart I love Jesus Christ. Eu disse, sei em meu coração que eu amo a Jesus Cristo. I know that I've passed from death unto life. Sei que passei da morte para a vida. But I don't want the devil to have anything to do with me. Mas não quero que o diabo tenha nada a ver comigo. And I said, I can't go on like this. I'm a prisoner. Eu disse, não posso continuar assim, sou um prisioneiro. I said, all the time when this thing keeps happening, things like that, and these visions are coming and so forth like that, and whatever it is, I said, it happens to me. I didn't know it was a vision. I didn't call it a vision. I said, them transfers like, I said, I don't know what that is. Eu disse, todo o tempo, quando esta coisa continua acontecendo, e coisas assim, e estas visões vindo, e assim por diante, ou seja o que for, eu disse, Amém. Amém. Nós vamos ler Apocalipse 8, verso 1. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. Senhor Deus, ajuda-nos a encontrar aquilo que o Senhor tem manifesto na hora em que vivemos. Estamos certos da Sua palavra e que o Senhor faz as coisas na hora certa. O homem pensa que está atrasado ou adiantado, mas o Senhor faz na hora certa. Mais uma vez, rogamos que o Senhor tome cada um de nós em suas mãos para falar e para ouvir, e que as pessoas tenham segurança desta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor. Amém. Pode sentar. A mensagem do tempo do fim. Bom, já queremos deixar claro que a mensagem do tempo do fim é o 7º selo. Porque muitas vezes as pessoas ficam esperando uma mensagem para o tempo do fim. Mas nós estamos aqui num prolongamento do fim. Se aprende é isso. O tempo do fim foi o tempo do profeta.
não é aqui. Ali já é o tempo do fim. Nós estamos neste prolongamento que a misericórdia ainda foi estendida a nós através da revelação. O sangue, que sempre foi o sinal no Egito, no Calvário, durante as 7 eras da igreja, hoje não é o sangue o sinal. Amém? Vocês estão entendendo isso? No Egito foi sangue, o sinal no umbral da porta. A nossa salvação foi sangue vertido no Calvário. As 7 eras da igreja foi sangue, pois o Cordeiro estava como intercessor pela ignorância do povo. Então foi sangue. Mas no nosso tempo não é mais o sangue, é a vida. A vida que saiu do sangue. Se cada um pode aprender, aprenda com isso. Porque nosso tempo não é o tempo apenas de uma mensagem de santificação, que é sangue. Não. Depois da santificação ainda veio a restauração dos dons. Depois da restauração dos dons, veio a primeira e segunda etapa do profeta. E depois da primeira e segunda etapa, veio a vida. Aí vem a mensagem do 7º anjo. Então nós devemos reconhecer o tempo da mensagem do fim. Se é a mensagem do fim, não tem outra mensagem, porque o fim já veio. Só falta o nosso rapto. Porque o fim, tudo que tinha que acontecer no tempo do fim, já aconteceu. Se você espera guerras para saber que está no tempo do fim, não, já tem guerra todo o tempo. O que você espera? Nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho, filho contra pai, nora contra sogra e assim por diante. Tudo isso já aconteceu. É o tempo do fim. Agora, mas nós estamos vivendo esse tempo? Sim, isso é um prolongamento daquele tempo do fim. Porque tudo que Deus tinha que fazer, Ele fez quando Ele enviou o Elias, o 7º anjo, e manifestou seu ministério e cumpriu sua mensagem. A mensagem do 7º anjo foi a abertura da palavra. Primeira e segunda etapa, ele mesmo disse que não era a mensagem dele. Quem pregou foi ele. Mas ele disse que não era a mensagem dele. Que a mensagem é a terceira etapa. Porque a primeira e segunda te prepara para a terceira. E se a pessoa não estiver agora pronta para receber a terceira etapa, porque ela não ouviu e nem creu na primeira e segunda etapa direito. Que se ela tiver eleição, ela ouve agora, direto à terceira etapa, ela já aprende o que é primeira e segunda. E gente que ficou 40 anos aprendendo primeira e segunda etapa, não sabe o que é a terceira. E gente que entra na terceira, sabe o que é a primeira e segunda. Então, é um tempo de grande transtorno. Somente o eleito é que tem luz para ver estas coisas. E não é porque ele é mais sábio, não é porque ele é melhor. Eu vou deixar para pregar isso outra hora. Você está pensando nisso daí? Porque tem coisas que a gente tem que pregar. Mas isto é a graça de Deus. Como canta lá o irmão Juarez, irmão Manuel. A graça de Deus manifestada, trazendo salvação a todos os que creem. E agora é bom. Essa graça trouxe uma salvação
que ela está dentro dos 7 selos. Trovões dentro dos selos. Está escondido, revelado ali dentro. Você tem os selos escritos e o trovão está lá dentro. Aquilo que está escrito está os trovões. Selos escritos, pregados pelo profeta, são revelações. E são as revelações dos 7 trovões, que não estava escrito. Precisou do 7º anjo vir para pregar. E quando ele pregou, você viu, estava tudo dentro da Bíblia. Já estava escrito. Só faltava a revelação daquilo. E já foi revelado. Amém. A mensagem do tempo do fim, 162 do 7º selo. Notem bem. A mensagem do tempo do fim. Este selo, 7º selo, é a mensagem do tempo do fim. Ele nos tem revelado os 6 selos, porém não diz nada do 7º. O selo do tempo do fim. Quando, agora presta atenção, como que é o selo do tempo do fim que Deus diz 6 e não diz nada do 7º? Selo do tempo do fim, quando começa algo completamente secreto, segundo a Bíblia. Porém, antes de conhecer isso, recorde Apocalipse 10, de 1 a 7, que é no fim da mensagem do 7º anjo, a mensagem do tempo do fim, este selo. E ali estava o mensageiro do tempo do fim. Que o fim da mensagem do 7º anjo, todos os mistérios de Deus seriam conhecidos. Vamos ver se ele fala outra coisa. Todos os mistérios de Deus seriam conhecidos no fim da mensagem do 7º anjo. Estamos no tempo do fim. Abertura do 7º selo. Irmãos, no mesmo parágrafo que diz, não foi aberto, abriu 6 selos. O 7º é o selo do tempo do fim. Quando começa? Isso que é o 7º. O 7º é aquele selo que começa algo completamente em secreto. Aquilo está em secreto. E quando é que estava em secreto? Na vida do profeta. O 7º selo estava ali em secreto. Preciso de ler outra vez? Acho que precisa, é bom, não? 33 do primeiro selo. Ele toma o livro e rompe os selos e mostra ao 7º anjo. Amém. Para um pouquinho aqui. Ele toma o livro. Quem? Cristo. Rompe os selos. Cristo. E mostra ao 7º anjo. Se tiver um outro aí, Cristo não mostrou para ele, porque mostrou para o irmão Branham. E ele diz aqui, mostra ao 7º anjo, porque a mensagem do tempo do fim é a mensagem do 7º anjo, do 7º selo. Por quê? Os mistérios de Deus é unicamente. Mas quando a irmã Branham fala único, você tem que crer que é único. Os mistérios de Deus é unicamente. Quando a Bíblia diz que o Filho unigênito, você tem que crer. Logo você diz, mas eu não sou filho. Então aprenda que jeito você é filho, porque o Filho unigênito quer dizer o Filho único. Unigênito. Se eu creio que o Filho é unigênito, não tem mais filho. Que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Olha onde ele está. Irmão Branham diz, olha onde ele está, no seio. E o que fica no seu seio? A palavra. Ali estava o Filho, unigênito. A palavra, no seio do Pai. E a palavra se fez carne. O que é a palavra? Era a teofania.
E a teofania foi conhecida em Melquisedeque. E a teofania, Melquisedeque, se fez carne e habitou entre nós. Amém? Então, os mistérios de Deus é unicamente o ministério do sétimo anjo. Por isso que é algo que está acontecendo secretamente. Porque é o mistério de Deus, é o ministério do sétimo anjo. Até que o irmão Branham mesmo em si não era tanto um mistério. Todo mundo conhecia ele, tocava nele, caçava com ele, a esposa dormia com ele, tinha filhos com ele. Não era um mistério. Branham em si não era um mistério. Mas a sua mensagem era um mistério. Está aqui. Os mistérios de Deus é unicamente, não está escrito, é unicamente Branham. Os mistérios de Deus é unicamente o ministério. O ministério do sétimo anjo era o ministério do sétimo selo. Por isso que é o segredo. Por isso que é unicamente o ministério do sétimo anjo, é os mistérios de Deus. Só aquele ministério do sétimo anjo. Então você conhece o sétimo anjo porque você casou com Branham. Não, você conheceu William Branham. Você não conheceu o sétimo anjo. Oh, eu andei com ele, comi com ele, dormi com ele. Você não conheceu o sétimo anjo, você conheceu Branham. Branham é caçador, pescador, lutador de boxe. Você sabia disso? Quando ele era jovenzinho, lutou boxe. E foi forte nisso. Oh, as pessoas conhecem o Branham natural. Eles não conhecem o ministério do sétimo anjo em William Branham. Ele só diz, eu cacei com ele, eu andei com ele. Muita gente andou com Jesus, caçou com Jesus, mas não conheceu Jesus. Viveu com Jesus, comeu com Jesus, mas não conheceu Jesus. Seu ministério de Salvador. E eles estavam por perto dele. E muitos andaram com o irmão Branham, comeram com o irmão Branham, viveram com o irmão Branham, caçaram, pescaram com o irmão Branham. Estiveram nos montes com o irmão Branham e não conheceram o ministério do sétimo anjo que estava no irmão Branham. Este era o mistério de Deus. Era o ministério do sétimo anjo. Aquilo ali estava o mistério. A mensagem do tempo do fim é o mistério. Oh, mas não veio para revelar os mistérios. Sim, revelando os mistérios, aquela mensagem é o mistério do tempo do fim. Porque era o sétimo selo. Olha bem, o mistério, a mensagem do tempo do fim, este selo, sétimo selo, 162. Vamos ver, irmão, um pouquinho? Agora, isso aqui para mim é o suficiente no 33 do primeiro selo, quando ele diz, os mistérios de Deus é unicamente o ministério do sétimo anjo. Então as pessoas conhecem o William Branham, mas não conhecem o ministério de William Branham. Não importa quem andou com ele, caçou com ele. Tem que conhecer o ministério. Tem muita gente que estudou os livros do irmão Branham, eles conhecem a história do irmão Branham. De jovem, sua luta desde criança, e pode chegar no púlpito e contar a história da vida do irmão Branham, mas não conhece o ministério do sétimo anjo. As pessoas têm que ter a revelação. Elas conhecem uma coisa que é só história. Elas conhecem uma coisa que não influi na sua salvação. E elas perdem uma coisa que é a salvação. Elas perdem o ministério do sétimo anjo, que é a salvação de cada um de nós. O ministério, não o William Branham. William Branham
estava realizando o ministério do sétimo anjo. William Branham estava realizando o mistério e o ministério do Filho do Homem. Mas o Filho do Homem estava lá dentro. O de fora, muita gente conheceu, mas não conheceu o de dentro. Nós temos que conhecer o de dentro, aquele que está dentro. Então é que você julga a pessoa por fora, e você não conhece ela por dentro. Eu lembro lá da casa de Jessé, que o próprio profeta Samuel chegou lá e vou ungir um rei. Chegou um grandão e disse, é esse mesmo, vai dar um rei bonito para Israel. Vamos lá. Pegou o chifre de azeite, pode ajoelhar. Ajoelhou, Deus falou para ele, este eu tenho rejeitado. Mas esse daqui que dava rei. Esse daqui sim. Tem mais aí? Tem. Um por um. Vai. E ele olhava e dizia, então esse aqui vai dar. O Espírito Santo disse, não, também o tenho rejeitado. Deus não falou direto para o profeta quem era. Só falou para o profeta, vai na casa de Jessé e unge um rei a Israel. Deus não falou para ele, vai na casa de Jessé e unge Davi. Ele podia chegar lá, Jessé, você tem um filho por nome Davi? Tem. Então chame ele. Não. Deus também não trabalha com profeta assim tão claro, não. Ele vai lutando com o profeta e o profeta quase faz a coisa errada. Se o Espírito Santo não tivesse entrado no quartinho esta manhã, eu teria lhes ensinado uma coisa errada. Primeiro selo, diz o irmão Branco. Creio que parágrafo 18, por aí. Se o Espírito Santo não tivesse entrado. É a mesma coisa. Acabaram os filhos que estavam em casa. Aí o profeta ficou sem jeito. Mas Deus mandou vir ungir um filho seu aqui para rei de Israel. É só esse? Não, tem um ainda. Tem um? Então manda chamar esse, porque é ele mesmo. Que só tem um, Deus mandou ungir um, mas não falou o nome. Aí vem chegando aquela coisinha toda esquifosa. A Bíblia não diz que Davi era um homem feio. Certo? Não diz que ele era feio. Ele não tinha tamanho para a guerra. Isso ele não tinha. É um baianinho assim. Para não falar um Osmar, né? Um baianinho. Né? Ele não podia ir na guerra. Só servia para carregar boia. Aí Deus diz, é esse mesmo que eu quero. É esse que eu quero. E tem hora que domingo de manhã é só o baianinho que Deus quer, porque não aparece um cantor aqui de manhã para dirigir os cânticos. Deus fala, é esse daí que é esse pequenininho que eu quero mesmo. Certo? Não aparece um grande. Os outros ficou tudo em casa. Aí Deus trabalha com a pedra que ele tem. Certo? Tem hora que é assim. Por isso que nenhum de nós devemos vangloriar, achar que, eu sou alguma coisa. Deveria pensar direito, que não vale nada. Tem hora que eu fico pensando em mim. Como que pode essa mensagem estar fazendo, que está fazendo, o rebuliço nesse Brasil? Daqui de Franca, sai alguma coisa que presta de Franca? E diz, não, esse homem já teve problema com a doutrina hebraica, tem que tomar cuidado com ele. Assim fosse todo problema, porque eu tive um problema que eu aprendi com o problema. Você está precisando ter um problema para aprender a se defender, para aprender a ver a verdade na Bíblia, a verdade da mensagem. Entende? É isso aí. Mas você não pensa, sabe que é o medo que eles causam no povo lá fora. Esse homem, tome cuidado com ele, porque já teve problema com doutrina hebraica. E agora ele vai ter problema com doutrina de Brana. Não seja só com a hebraica, agora vai ser com a doutrina do Brana também. Você toma cuidado com ele. E as pessoas já vêm de orelha em pé, né? Vamos ver o que vai dar.
Só o eleito que pode parar de... Não, isso é verdade. Se teve um problema lá atrás, é outra coisa. Esse daqui é certo. Esse problema até eu tenho também. Esse problema também eu tenho. Certo? Mas aqui está, meus irmãos, a mensagem do tempo do fim. Este selo, sétimo selo, dia e hora. Guarda bem que o William Branham nunca chegou e pregou para nós. Irmãos, a vinda do Senhor foi no dia 28 de fevereiro de 1963, das 18h10 às 18h30. William Branham nunca pregou isso aí. Dizendo, é a vinda do Senhor. Só diz, vigie bem o sétimo. É a vinda do Senhor. A mensagem do tempo do fim, este selo. E quando este selo manifestou, foi no Monte Pôr do Sol. O natural do sétimo selo estava tirando o carrapicho da barra da calça. O espiritual do sétimo selo, o mensageiro, o anjo que tinha o sétimo selo, conforme sétimo selo 152, desceu e pegou o natural, que era Brana, e levou para dentro da nuvem onde estavam os espirituais. E depois ele desceu de lá, encarnado. Me ajuda a lembrar da mensagem? Cristo, Mistério de Deus Revelado? 101? 101 de Goiânia, 207 da Voz de Deus. Cristo, Mistério de Deus Revelado. Então você aprende lendo a mensagem, alguma coisa, ponto que você precisa aprender. Vocês notaram quando aquele sétimo anjo estava descendo e se materializando? Se perguntar, quem foi que notou? Ninguém notou nada. Descendo e se materializando, que jeito? Ele não falava em quem. Vocês notaram que ele estava descendo e se materializando? Ninguém notou, irmão. O irmão Branham foi que notou e pregou isso. Vocês notaram? E se você não notou, note agora. Agora serve para mim. Vocês notaram quando aquele sétimo anjo estava descendo e tomando forma? A outra tradução diz, e se materializando. Quer dizer, o espiritual entrando no natural, o espiritual se tornando matéria, vindo para a terra. Vocês notaram isso? Este é o ministério e o mistério do dia, a mensagem do tempo do fim, este selo, o sétimo selo. Amém. Agora você prossegue com este mistério do tempo do fim. Você prossegue com esta mensagem do tempo do fim. Porque o sétimo selo não terminou com o irmão Branham, começou. Mas termina conosco. 232, a festa das trombetas. O irmão Branham disse que exatamente nesse tempo do fim, quando a noiva é tirada da terra, termina o sétimo selo. Tem sétimo selo hoje? Tem, eu estou aqui, você está aqui. O sétimo selo está aqui. Como que ele está aqui? Como esteve no irmão Branham? Vou ler outra vez? Vamos repetir? Ele nos tem revelado 6 selos, porém não diz nada do sétimo. O selo do tempo do fim, quando começa algo completamente secreto, no tempo do irmão Branham, algo secreto, no tempo da esposa de Cristo aqui agora, secreto. O sétimo selo está acontecendo de uma maneira secreta. Está passando por alto muitas pessoas. O eleito é que está vendo. O eleito não tem medo de sair de filiações da mensagem e filiar-se à palavra. O eleito não tem medo. Irmãos, não era fácil, Deus me perdoe, não quero me pôr num lugar desse, mas apenas para contar
uma boa passagem, não era fácil para o povo de Israel, mesmo sendo chicoteado, mas deixar o Egito para crer num homem que o primeiro sinal que ele fez deu errado. O primeiro sinal que Moisés fez, então, mas como que deu errado? Ele fez, aconteceu, sim. É onde existe copiadores. Ele jogou a vara, virou serpente, mas Janes e Jambres jogou as varas deles e viraram serpente também. Faz a mesma coisa. Teve êxito? Não. Vai na Bíblia, vai na mensagem do profeta para você ver. Não teve êxito. A hora que ele saiu da presença do rei, que ele chegou lá fora, aí todo Israel perguntando, vamos sair, Moisés, vamos sair. Não, meus irmãos, a coisa deu errado. Como? Ficaram todos nervosos e queriam matar ele. Foi preciso do seu irmão Arão entrar em cena. Irmãos, tenham paciência. O que aconteceu então? Agora que vocês já têm o seu labor tremendo e que Faraó dá palha para vocês colocarem nos tijolos para render o trabalho, com os sinais que eu fiz na presença de Faraó, e Janes e Jambres fizeram também os mesmos sinais, ainda que minha vara, que é a da revelação, engoliu a deles. O encanto deles daqui para frente não vai valer nada, mas até aqui vocês estão sofrendo um teste. Faraó não vai dar palha mais para vocês. O próprio povo de Israel revoltou. Para fazer tijolo com palha, já dá o que fazer, agora não vai dar palha, como nós vamos fazer? Vai ser mais difícil, mais árduo o nosso trabalho. Sim, receber um profeta se torna mais custoso, mais árduo o trabalho dentro de casa, mais árduo o trabalho no ministério, mais árduo o trabalho entre cantores e músicos, mais árduo o trabalho entre obreiros e diáconos. Receber a mensagem da hora, a mensagem do tempo do fim. Não pensa você que vai recebendo, já vamos para o céu agora, pastor? Acabou a intercessão, então agora vamos embora? Vamos sim. Mas espera lá, Deus não falou que vai passar. Mas se vocês lerem a mensagem, vai chegar um ponto que o pastor não vai poder dar assistência ao membro de maneira alguma. E se a lei o tomar, dando assistência para alguém, vai fuzilá-lo. É o que diz o profeta. Então a gente queria que o rápido desse antes. Mas William Branham diz que estas perseguições vão chegar à igreja. Vão chegar aqui ainda. Países comunistas já sofrem isso há muito tempo. Mas isto virá por meio da religião e não da política. Irmão Branham diz, marca da besta não é política, é religião. Marca da besta não é o comunismo. No primeiro selo, irmão Branham diz, o comunismo é uma arma na mão de Deus para poder fazer a prostituta pagar pelo que ela fez aos profetas, servos do Senhor. Por isso, aonde vai a igreja católica, o comunismo vai atrás. Porque é ele quem vai acabar com a prostituta. Forte. É o que o profeta disse. E esta é a verdade. Agora eu tenho que conhecer a mensagem do tempo do fim, o selo do tempo do fim, a mensagem do tempo do fim, este selo, Branham pregando no 7º selo e dizendo, ele nos abriu 6, mas não pode falar nada do 7º, porque o 7º é um selo que ele vai cumprindo assim, em secreto. Em secreto. As pessoas não vão percebendo, e ele está cumprindo. E Deus está formando aquele 7º selo ali perante eles, na simplicidade, na humildade que estava tecida em William Branham. E as pessoas não percebiam. Era Deus ali, o 7º anjo, o 7º selo,
sendo cumprido e as pessoas não vendo, secretamente. Foi passado, passou tão despercebido, meus irmãos, que gente que andou com o irmão Branham disse que o irmão Branham tem que ressuscitar para revelar o sétimo. Mas William Branham avisou, este sétimo selo, que é o selo do tempo do fim, a mensagem do tempo do fim, ela cumpre secretamente. Outra vez, parece que eu não sei disparar. O selo do tempo do fim, quando começa algo completamente secreto, segundo a Bíblia. Apocalipse 10, de 1 a 7, te mostra isso, mas está acontecendo secretamente. Amém. A gente vai muito tempo para poder ir esclarecendo de pouco a pouco estas coisas, mesmo repetidas vezes, para ver se as pessoas possam entender. O parágrafo 27, do terceiro selo, a irmã Branham começa a falar assim: logo o cordeiro abriu outro selo e saiu um cavaleiro sobre um cavalo vermelho. E a este foi dada uma espada com a qual faria guerra e obteria grande poder e tiraria a paz da terra e faria com que matasse uns aos outros. Escuta, isso ainda era algo misterioso quando abriu. Ele nos abriu 6 selos, nos revelou 6 selos, porém não diz nada do sétimo, o selo do tempo do fim, quando começa algo completamente secreto no meio do povo. Aí o parágrafo 27 do terceiro selo, ele diz: isto ainda era algo misterioso quando abriu. Quando abriu o selo, primeiro selo, segundo selo, terceiro selo, quarto selo. Era algo misterioso quando abriu. Logo continua e diz que no dia antes do soar destes 7 trovões, todos os mistérios seriam revelados. 28. Agora vejam bem, encontramos que através das eras temos tido reformadores, não profetas, foram reformadores. E reformador não pode te revelar as coisas. Tinha que chegar nos dias do profeta, o selo do tempo do fim, a mensagem do tempo do fim. Pode pregar 2 mensagens com 2 títulos, o selo do tempo do fim e a mensagem do tempo do fim. Hoje estou falando a mensagem do tempo do fim, mas é o selo do tempo do fim, está junto. O selo do tempo do fim, ele é misterioso. Ele está cumprindo em mistério, secretamente, no meio do povo, caçando, brincando. O 7º selo estava ali, um lado natural e o lado espiritual. Vocês entendem essas coisas assim? O lado natural e o espiritual. Quando ele tinha que pregar esta mensagem da revelação, aí vem o espiritual, o 7º selo, o 7º anjo. Não tem diferença, é o anjo do profeta, certo? Isso aqui é um anjo do profeta. O 7º anjo é o anjo do profeta. É claro, o irmão Branham diz que aquele 7º anjo voou para mim, quer dizer, Branham, 7º anjo da constelação, voou para William Branham, 201 e 202, do 7º selo. Era ele quem tinha o 7º selo. Todos os mistérios de Deus seriam conhecidos. Estamos no tempo do fim. A mensagem é do tempo do fim. O 7º selo é do tempo do fim. Estamos no tempo do fim. Abertura do 7º selo. Então, naqueles dias, era a abertura do 7º selo, mas secretamente. O que eu queria mostrar para vocês é que quando o selo abre, outra vez, vou repetir, é misterioso quando abre. Quando o selo abre, as pessoas não conhecem. Então, nos dias de Paulo, você quer melhor que Paulo? Ele não conheceu, porque o selo abriu nos dias dele, o primeiro selo, e ele não conheceu. Nos dias de Columba, o selo abriu. Segundo selo abriu, mas ele não conheceu. Nos dias de Lutero, Wesley, o terceiro selo abriu, mas eles não conheceram. Nos dias de William Branham, o 4º selo abriu,
E as pessoas não tomaram conhecimento nem do quarto selo. Por quê? Quando o irmão Branham diz que até no capítulo 3 está a noiva e ela sobe. No capítulo 4, ela já sobe. Ele diz, final do capítulo 3, ela já sobe. E eles pensam que ela já vai subir para o céu, no arrebatamento. Mas ela sobe para conhecer os mistérios dos selos, que aconteceram e seriam revelados nos dias da voz do sétimo anjo, e não apenas nos dias da voz do sétimo mensageiro da sétima era da igreja. Ele era o sétimo mensageiro da sétima era da igreja. Mas se ele não subisse, em Apocalipse 4, sobe aqui e te mostrarei as coisas que depois destas hão de acontecer. Você sobe aqui que eu vou te mostrar o que vai acontecer depois das eras. Branham subiu. Então ele não é mensageiro só das eras da igreja, como tem um mensageiro aí que prega que William Branham foi mensageiro das 7 eras, e que ele aí hoje é o mensageiro é o sétimo anjo de Apocalipse. Antes ele era o 8º, agora pulou para 7º. Porque eles perderam o rumo. Eles batizavam, pararam de batizar, davam a ceia, pararam de dar a ceia, largaram da santificação, começaram a viver vida imunda entre crentes da igreja. Aí depois aparece uma nuvem lá no México e diz santidade ao Senhor. Aí diz que eles começaram tudo a pular para o lado da santidade. Meu filho, santidade do Senhor foi o Wesley que chamou, que gritou. Você está precisando de escrever na neve santidade ao Senhor. Depois da santidade ao Senhor veio a restauração dos dons com os pentecostais, veio a primeira e segunda etapa com William Branham, veio a terceira etapa com o ministério do sétimo anjo, no mesmo William Branham. Mas quando eles começam a fazer uma coisa e voltam atrás, e faz a coisa errada, depois querem voltar a consertar tudo. Hoje querem santificar, não tem jeito mais. Deixaram que suas mulheres colocassem roupa de homens. Não tem conserto mais. Não pregam mais essas coisas. Porque acham que não estão nos dias de Noé, nos dias de Ló. E essa coisa está infestando a igreja cada dia mais. Não é só a igreja pentecostal, não. As igrejas da mensagem. Vai infestando dessas coisas. O eleito vai se livrando disso, porque é uma luta que você tem também aqui nessa terra. E você vai enfrentando e subindo e vendo o mistério que está secretamente andando na igreja. Tem crente que vê quando um fuxico anda na igreja. Quando o irmão fuxica do outro, uma irmã fuxica da outra. Oh Deus, que misericórdia. Não percebe o Espírito andando secretamente dentro da igreja, semeando seus espíritos maledicentes, falar mal do irmão, falar mal da irmã. Tem gente que não percebe, e os espíritos estão aí. E eles não perceberam nos dias de William Branham, quando o sétimo anjo estava ali. O sétimo anjo, o mistério do dia. Amém. Começando completamente em secreto. O eleito, eu sei que é isso. O eleito aqui, quando começa um fuxico na igreja, irmã falando de irmã, irmão de irmão, para não falar aqui, fala tudo misturado, né? Um irmão espiritual, uma irmã espiritual diz, olha, está aí, eu sei o que é isso. Isso é maledicência. Isso é um demônio na igreja. O eleito sabe. Porque diz, como pode? Isso veio do irmão fulano, da irmã Beltrana. Não, é um demônio na igreja. Está correndo assim, ó, secretamente na igreja. E o sétimo selo também é assim. Ele está secretamente. Só o eleito detecta. O eleito diz, olha, isso daí é do diabo. Está falando do irmão, da irmã? Isso é do diabo. Ó, isso daí é o sétimo anjo, é o sétimo selo.
secretamente também na igreja. Vocês estão me entendendo? Gente, são os espíritos trabalhando. Eu falar da fraqueza do irmão, de uma irmã, é como se eu não tivesse. Então eu tenho que ser mais fraco do que eles para não falar deles. Mais fraco, ter fraquezas. Por isso sempre eu fui duro contra isso daí e perdi boas famílias nesta igreja. Vocês lembram disso? Perdi boas famílias. Porque aquela santidade externa que você vê, que muitas vezes queria que até o pastor ouvisse a mulher e corrigisse a igreja. E eu fui lá no cerne. Parece que quando as pessoas estão começando a consertar, eu estrago elas, né? Eu falo nisso daí. Eu fui lá no cerne e disse, isso não é o Espírito de Deus. Acabou. Perdi a família inteira. Porque criam que era o Espírito de Deus. E era um espírito de maledicência na igreja, de domínio feminino na igreja. Correndo assim, secretamente. E eu pá na cabeça da serpente. E até hoje eu sou assim. E os espíritos vêm secretamente. Mas, gente, se eu tenho condição de ver o ministério do sétimo selo, a mensagem do tempo do fim, secretamente no meio da mensagem, o sétimo selo está secretamente passando pela festa das trombetas, ungidos dos últimos dias, parados na porta e parados na brecha e brecha. Se eu posso detectar estas coisas, que é o Espírito de Deus, que estava ali, trabalhando de uma forma secreta. Se nós pudermos detectá-lo, não detectaríamos as maledicências, os erros, os males dos irmãos? Vocês me desculpem, mas tem espíritos na igreja, e não é na igreja dos outros, não, é na minha. Na minha. Tem espíritos na minha igreja, no meu ministério, que acham que sabem mais do que eu tenho ensinado. E esses são os problemas da mensagem. Esses são os problemas. Aqueles que acharam que sabiam mais do que o irmão Brana, nunca dobraram para os ensinamentos do irmão Brana. E até hoje eles não pregam a deidade como Brana pregou. Até hoje. Eles têm mais aparência de testemunhas de Jeová do que de Jesus Cristo verdadeiramente manifestado em carne em William Brana. Mas esses espíritos caminham sorrateiramente na mensagem. As pessoas não podem perceber se elas não tiverem o Espírito de Deus trabalhando nelas para ver o que está acontecendo. Sabe o que vocês fazem? Quando sabe de alguma coisa, aquieta. Irmão Brand diz, ore por seu irmão, por sua irmã. Ou vá àquela pessoa e fale com ela. Vá você e fale com aquela pessoa. Amém? Eu estou mostrando os dois lados, irmãos. Porque vocês pensam que eu também não tenho que tomar cuidado? Eu sou o que mais falo. Quem mais fala, mais apanha. E nós temos que tomar cuidado, porque nós temos o poder do microfone na mão. É nós quem temos o poder do microfone. Grava mensagem, prega o que quer, desce o burralho nas pessoas. Tem que ver lá dentro como que está seu coração, como que está a sua vida. Porque isso fica nas fitas. Fica aí gravado em CDs, para outros aprenderem. E tem que aprender um bom espírito que está em nós, não um mau espírito.
Diga, Senhor, tira de mim o mau espírito e me dê o bom Espírito Santo. Tira de mim a maledicência e me dê a boa palavra do meu irmão, da minha irmã. Eu conheço gente que pregou mensagem maledicência há muitos anos atrás. Mas quando o pastor começou a fazer a coisa errada, eles foram o primeiro a abrir a boca e falar para suas igrejas que aqueles pastores estavam naquela condição, para fazer com que o povo descresse daqueles pastores. E ele nunca percebeu que aquilo que ele pregou sobre maledicência é o que ele estava fazendo agora. É o que nós não devemos cair nisso. O que Saul matou, Saul mandou matar. Matem todos os adivinhos, todos os médios. Um dia, ele disse, Senhor, me responde. Vinha nada. Foi lá no templo, Urim Tumim. Responde-me. Nada. Aí ele vestiu uma veste diferente, não veste de rei, se disfarçou e foi na pitonisa de Endor. E ela fez o trabalho para ele. E quando ela entrou em transe, que ela mostrou quem estava ali, eu vejo um homem velho, envolto a um manto. Saul disse, é Samuel. Falou com ele. Não era Satanás, era Samuel, a Bíblia diz. Era Samuel. Falou com ele e Samuel ainda tinha uma mensagem profética para ele. Se Deus não tem te ouvido, se sonho, se Urim e Tumim não te responde, por que me atormenta? Por que me busca? Amanhã você e seus filhos estarão comigo. E eles foram para a batalha no outro dia e morreu o filho e o Saul. Oh, mas a profecia, o homem já tinha morrido fazia 3 anos. Aí o irmão Branham diz, quando você morre, você só muda de lugar. Mas você é aquilo quando você morreu. Se você morreu profeta, você é profeta. Naquele tempo, não devia consultar. E ele, Saul, foi e consultou, pagou o preço, morreu. No outro dia, não pensa que Saul foi um perdido, não. O irmão Branham mostra que você pode estar, é um apostatado, você apostatou, mas um apóstata não é um perdido, diz o profeta. Abraão apostatou quando ele disse que Sara era sua irmã. Ele apostatou, mas ele não era um perdido. Houve um acerto. Mesmo você vai ver com respeito a Saul. Não era um perdido. Aí o irmão Branham vem e mostra isto. Eu queria mostrar para vocês, quando você não consagra a sua vida a Deus, Deus te tira da terra. Você vai a Deus, Deus não te responde. Você vai a Urim e Tumim, a Bíblia é sagrada. Urim e Tumim, Antigo e Novo Testamento. Urim e Tumim. Você procura, versículo, procura, não encontra. Nada que te responda, que responda a sua oração. Aí você vai no espírita, você vai num médium. Quando a Bíblia diz que não se deve consultar aqueles que já morreram, você vai desobediência à própria palavra, você acaba morrendo. Se não morre física, morre espiritualmente. Amém. Eu queria entregar mais coisas. Trouxe tanta mensagem, não dá tempo de nada aqui. Mas tá bom, eu acho que de hora em hora, é como diz, de grão em grão, a águia enche o papo. De grão em grão, de mensagem em mensagem. A mensagem do tempo do fim, este selo. Vou deixar essa outra, talvez amanhã. Se você não tem a mensagem do tempo do fim, eu estou te oferecendo a mensagem do tempo do fim, o 7º selo revelado. O 7º selo encarnado em Brana.
Agora eu estou te oferecendo o 7º selo encarnado em mim. Se você não aceita nem em Brana, quanto mais em mim. Se você não viu o 7º selo encarnado no profeta, que estava acontecendo secretamente, você vai crer que está acontecendo o 7º selo, é o ministério da esposa de Cristo agora, secretamente, terminando o tempo. Ali é o fim do tempo, tem William Branham, e aqui está terminando o tempo. Tudo que tinha que acontecer já aconteceu. Não espero mais em guerras. Não espero o homem ir além da lua. Tem uma mensagem que me leva além da lua. É isso que nós precisamos. A preocupação. Olha, o que vai acontecer com a ciência? Não, a ciência agora, cada dia que ela desenvolve, quanto mais tempo, desde 1960, o que se viu é que mais doença desceu, porque o homem subiu e a doença desceu. A sabedoria do homem levou ele lá em cima e depois continuou trazendo armas, bomba atômica, coisas piores para o mundo. O homem subiu no natural, na ciência, e desceu com um poder tremendo para matar. O homem subiu do Monte Pôr do Sol, aquela grande nuvem, e desceu com 7 trovões, rebombando, pregando para nós. O que vais fazer agora, irmão Bill? Vamos a Jeffersonville e vou pregar a revelação dos 7 selos. E agora, quando chega no 7º selo, ele nos revelou 6 selos, porém não diz nada do 7º. Mas o que é o 7º selo, irmão Brana? É o selo do tempo do fim, quando começa algo completamente secreto, e não pensa que está começando o 7º selo comigo, não, conosco não, está terminando. Começou, foi com o profeta. O 7º selo começou ali secretamente, e eles não viram o 7º selo pregando. Vão ver hoje. Isso daqui é para eleito, a mensagem do tempo do fim, o 7º selo. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor dá para a gente crer, que se eu não posso fazer outra coisa, Senhor, outra coisa eu creio, eu sei que isto é verdade. Me ajuda a ajudar esse povo, para a glória do Seu nome. Amém, Senhor. Amém. Cristo ter, que paz no meu ser, seu amor pode me transformar, sim, Cristo amou a mim, na cruz provou amor, sofrendo grande dor, salvar, sim, Cristo amou a mim, sim, Cristo amou a mim. Tu também podes ter a paz em todo ser, só Cristo pode sim te salvar, sim, Cristo amou a ti, dá-lhe o teu coração, Ele o aceitará, então terás o perdão, sim, Cristo amou a ti, sim, Cristo amou a ti. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe os irmãos que estão conectados conosco através da internet. Irmão Alain, família, irmão Osias, São José dos Campos, São Paulo.
irmão Paulo, Cleude, Valtencir, Valdeir, Giovana, Vicente, Dulce, irmão Paulo, Juiz de Fora, Minas Gerais, irmã Luzia, em Vista Alegre, Minas Gerais, irmão Gilberto e família, irmã Enar Leal, irmão Claudemir e família, Gravataí, Rio Grande do Sul, irmão Celso e família, irmão Manuel e família, irmão Weber e família, Salvador, Bahia, irmão Juarez, irmão Dilson, irmão Manuel, Passos, Minas Gerais, irmão Márcio e família, Conceição da Barra, Espírito Santo, irmão Lorival, irmã Ruth, irmão Antônio Carlos e família, Batatais, São Paulo, Tabernáculo Brana, São Joaquim da Barra, São Paulo. Deus os abençoe, meus irmãos. Também tem a irmã Luzia, irmão Oswaldo, irmã Amélia, que ouve em casa, em São Joaquim da Barra, irmão Sandro e família, irmão José Castro e família, irmão Nascimento, irmã Vera, Criciúma, Santa Catarina. Deus os abençoe. Pastor Paulo e família, Londrina, Paraná. Deus abençoe, irmão Paulo, irmã Johnny, pastor Vanderlei e família, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Irmão pastor Vanderlei, se Deus quiser, estaremos aí na próxima semana, na quinta-feira? Sexta-feira, né? Dia 13. Olha, sexta-feira 13. Nós vamos estar em Santa Maria, Rio Grande do Sul, se Deus quiser. Deus abençoe. Meu abraço a todos vocês. Irmão Carlos, irmão Lendino, irmão Alisson e Sara, Santa Catarina. Irmão Isaías e família, irmão Tiago, irmão Samuel, irmã Sara, Álvares Machado, São Paulo. Deus abençoe. Pastor Nilson e família, Colombo, Paraná. Meu abraço, pastor Nilson. Irmão Dirceu e família, Paranaguá, Paraná. Deus te abençoe, irmão Dirceu. Irmão Silvio e família, Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul. Estes já estão acostumados conosco, não é? Irmão Jomar e família, Eldorado, Rio Grande do Sul. Irmão Tacílio de Andrade e família, Vitória, Espírito Santo. Irmão Ney e família, Arara, São Paulo. Irmão Mesquita e família, irmão Lauro Sieves e irmão José Dolari e irmão José da Silva, Curitiba, Paraná. Deus abençoe o pastor José da Silva, em Curitiba. Muito obrigado por estar conosco também. A semana que vem, quarta-feira, estaremos em Curitiba. Quarta-feira, Curitiba, à noite, transmitindo para quem tem internet em casa. Vamos transmitir para todo o Brasil. Quarta-feira, certo? Irmão Abadi e família, irmão Rocha e família, Araguari, Minas Gerais. Deus abençoe. Irmão Thomas, em Calgary, Canadá. Muito obrigado vocês por toda parte que estão sempre nos ouvindo. Agradecemos mesmo de todo o coração as pessoas que, ao ouvir a mensagem, deseja ter alguma mensagem desta em seu lar. Ligue para nós, manda um e-mail para nós, entra na nossa página www.palavrafalada.com.br e ali você vai encontrar onde cadastrar, no lugar que está escrito Brindes. Você vai, cadastra e peça o que você desejar, o que nós pudermos mandar, vamos mandar para você para te ajudar. Nosso trabalho é tentar ajudar quem deseja ser ajudado e que não é um sabichão e pode aprender com esta revelação que Deus revelou ao profeta William Branham, e nós, pela graça de Deus, podemos encontrar Deus trabalhando no 7º selo secretamente e recebemos esta mensagem. Amém? Amanhã cedo, às 9 da manhã, vamos estar aqui e amanhã à tarde, às 18h30. Deus abençoe. Boa noite, Brasil. Boa noite, Canadá. Meu abraço a todos vocês.